Fala pessoal, nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês como o Bolsonaro está literalmente em pânico, tá? Em especial por conta da operação da Polícia Federal aí partindo pra cima de tudo e de todos, né? Que de certo modo cometeram irregularidades, e nesse vídeo aqui nós vamos falar mais sobre essa situação de uma maneira rápida e de uma maneira prática, tá? Em especial dizer que o Bolsonaro tá praticamente um tanto mais que entregando os pontos. Será? Me diz aí nos comentários. Antes disso, deixa eu me apresentar. Eu sou o Cláudio Pereira e esse é um canal de Justiça e Política e é muito bom ter você por aqui. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre essa situação do Bolsonaro, que está literalmente em pânico, né? Literalmente aí logo depois da operação da Polícia Federal pintando, né? Logo depois da Polícia Federal, eu acabei errando aí, gente, desculpa. Logo depois da Polícia Federal adentrando aí a casa de alguns desses caras aí, desses bolsonaristas, Valdemar Costa Neto, prendendo Valdemar Costa Neto e Companhia Limitada, Bolsonaro posta aí um vídeo, né, de certo modo, orando e fazendo, né, fazendo orações e chamando um pessoal lá. Mas, né, bem, para você entender mais ou menos por que é que chegou nesse ponto, você precisa compreender que a situação do Bolsonaro, ele já vem recebendo avisos há muito tempo. Bolsonaro teve 27 anos para poder, de certo modo, se converter e mudar de caminho. Essa é que é a verdade. Só que, no entanto, ele continua insistindo, e por conta de pessoas como essas daí que vocês estão vendo, ele continua nessa mesma linha, nessa mesma pegada. E agora, de certo modo, cometendo várias irregularidades, parece que não tem jeito. Vocês sabem que a situação do Bolsonaro, ela se complica por 3 motivos. Eu vou dizer para você quais são os motivos que fazem com que o Bolsonaro, de certo modo, né, vá para jaulas, né, e de maneira irreversível. Tanto é que vira público nesse estado aqui, abatido, com camisa laranja, camisa aí de presidiário. Poxa, o que é isso? O Bolsonaro precisa dar mais para ele, de certo modo, para a própria população, que tanto o apoiou. Essa que é a verdade. O Bolsonaro não tá sendo vítima aí de perseguição. Bem, o que que acontece? Você tá vendo aqui, o Bolsonaro, de certo modo, aí parece que um tanto mais que abatido, né? E fazendo aí as suas, na teoria, orações aí. Só que, quais são os motivos que fez com que o Bolsonaro chegasse nessa situação? Bem, se você parar para pensar, o Bolsonaro tá nessa situação justamente porque, de certo modo, ele acabou atacando aí o sistema eleitoral brasileiro, constrangendo o povo brasileiro de modo geral. Esse é um dos fatores que faz com que o Bolsonaro chegasse nessa situação. Até porque fez com que aí, de certo modo, fez muitas pessoas sofrerem. Segundo um fator é que o Bolsonaro, diante de tudo isso, tinha a obrigação legal, o dever legal, de agir em benefício do povo brasileiro. E, infelizmente, ele não fez quando o povo estava passando por um momento mais difícil da história do Brasil em relação à crise sanitária, ou um dos mais difíceis. Ele simplesmente virou as costas e deixou o povo a Deus dará. O terceiro motivo que faz com que o Bolsonaro fique nessa situação aí, de certo modo, com cara de bonzinho e de coitadinho ao mesmo tempo, é porque, de certo modo, o Bolsonaro foi negligente, foi imprudente, segundo a própria lei, o novo Código de Processo Civil, aonde informa que não, o novo Código de Processo Civil não, desculpa, o Código Civil, aonde não pode ser negligente e ser imprudente. O Bolsonaro agiu negligentemente quando viu aquelas pessoas indo às ruas e infelizmente não fez nada. Agiu de modo ensandecido, simplesmente virou as costas, deixou aquelas pessoas nas ruas e foi para um outro país. Essa que é a verdade. Então, agora o Bolsonaro, querendo escapar dos braços da justiça, se volta aí e reúne com esse povo para dizer que, de certo modo, está evangélico agora. Com todo respeito, na minha visão, o Bolsonaro nunca foi, e eu não posso dizer que nunca será, mas a verdade é que ele se aproveitou, né, de muitas pessoas que não têm conhecimento, de um conhecimento, enfim, né, religioso, e aí utilizou aí, como é que eu posso mencionar para você, todos esses termos aí. Pessoal, é o seguinte, a situação do Bolsonaro, ela se complica, a prisão é um tanto mais que, né, difícil dele sair, essa que é a verdade, porque de certo modo, né, com todo respeito a ele, as provas são evidentes e principalmente, tá? Aí você fala assim, pô, Cláudio, mas não é assim, você não deveria falar assim, porque, não, aqui falando de uma maneira um tanto mais que imparcial, tá? Né, o Bolsonaro, ele poderia ter agido de modo diferente, poderia ter, né, sido um péssimo presidente, enfim, como deputado, assim como foi, com todo respeito à imagem e à honra dele. Poderia, sim, seria típico dele, mas ele não estaria preso. Agora, o Bolsonaro, ele de certo modo plantou muitas coisas ruins, essa que é a verdade. E dificilmente ele vai conseguir sair dessa situação. Pelo menos eu acho que dificilmente ele vai conseguir sair dessa situação. Tanto é que os advogados do Bolsonaro não conseguem fazer uma contestação na justiça, né? Derrubar, de certo modo, aí, os ataques da justiça em relação ao Bolsonaro, ao próprio Bolsonaro. Então, acho um tanto que difícil. Gente, ó,
É isso, comenta aí o que você acha de tudo isso, toda essa situação. A sua opinião ela é muito importante e a gente se fala numa próxima oportunidade. Aqui quem fala é o Cláudio Pereira. Se você gostou desse canal e gosta de política, considere aí a possibilidade de se inscrever. Você será muito bem-vindo. Valeu, um abraço. E lembrando, esse é um canal de esquerda, só para poder te falar. Valeu!